Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é o livro de Daniel, capítulo 11. O final do conflito, ou conflito final. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. E vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo, para apresentar essa verdade para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, você está vendo já essa imagem? Porque eu estou com uma câmera com problemas, a outra câmera minha, aqui do celular. E por isso estou com a câmera mesmo do celular original. Por isso que eu estou mostrando para vocês já essa imagem, já de primeira já no começo do vídeo. Porque a outra câmera está dando problema. Então até que eu arrume ela, gravou por algumas semanas, eu vou fazendo assim a imagem para vocês já ficarem habituados, né, com a leitura, tá ok? Então vamos lá, começando com o livro Uma Nova Era segundo as Profecias de Daniel, página 293, fala: a linguagem de Daniel 11 é considerada literal, no sentido de não ser simbólica na modalidade dos capítulos 2, 7 e 8. Aqui não existem imagens formadas por múltiplos elementos nem bestas ou chifres. Cada sentença opera a condensação de muitas informações. Quer dizer, que contempla, que opera de muitas informações. Que tudo lá é fato venérico. Que tudo lá é verdade. Não tem mentiras lá. Aí continua. A natureza enigmática de Daniel 11 fez com que surgisse ampla variedade de interpretações. Contudo, ao omitir intencionalmente os nomes das pessoas envolvidas e as datas dos principais eventos, Deus nos estimula a estudarmos a história e a fazermos comparações entre o que ele antecipou e aquilo que encontramos nos registros posteriores. Quer dizer, exatamente, que a profecia tem que ser estudada. Em Daniel, de William H. Shea, na página 206, fala: o capítulo 11, o corpo da profecia, é a profecia mais detalhada no livro de Daniel. Profecias anteriores falaram sobre reinos, o capítulo 11 agora chega aos detalhes e fala sobre reis individuais. Nenhuma visão simbólica precede essas explicações detalhadas. O capítulo 11 leva a profecia do presente da Pérsia, de acordo com o ponto de vista de Daniel, para o futuro remoto, quando Deus concluiria o plano da salvação e estabeleceria o seu reino eterno. Quer dizer, aqui o capítulo 11 fala de reis individuais, como o rei da Pérsia, que existiu 3 reis antes do quarto, que estabeleceria o quarto, que seria o mais importante, né, que os 3 restabeleceria o reino para o quarto, e depois o rei da Grécia, né, que é Alexandre o Grande, que venceu grandes batalhas em 10 anos, em curto período de tempo, mas depois acabou falecendo, morreu, e não tinha sucessores à altura para substituir da família dele. Então 4 generais se apresentaram e dividiram o reino da Grécia entre os 4, né? E nesses anos de reinado, né, eles batalharam um contra o outro. Foi
o único reino que batalhou um contra o outro, que eram os Ptolomeus, os Seleucidas, que batalharam um contra o outro para conquistar terrenos, conquistar batalhas, poderes. No livro de Kenneth Cox, Daniel, A Closer Look at the Book, na página 117, fala: deve-se notar que esta profecia não usa simbolismo profético como bestas, chifres e etc. Também não existem referências a um tempo figurativo. Isto será importante ao estudarmos o capítulo 12. Quer dizer, que os capítulos 10, 11 e 12 se ligam um ao outro. As profecias de Daniel e Apocalipse nos ajudam a saber em que tempo estamos vivendo. Medo-Pérsia, de 539 a 331 a.C., Grécia, 331 a 168 a.C., Roma Imperial, 168 a.C. a 476 d.C., e Roma Papal, 538 d.C. a 1798 d.C. Aí vem os Estados Unidos agora, né? No presente, né? E no futuro se expandirá mais ainda, que vai impor o decreto dominical. Duas bestas em Apocalipse 13, os Estados Unidos da América e o Vaticano, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Aí está. A América é a nova Roma, que disse Elon Musk, esse aí que é o dono aí acho que do Google, aí do Facebook, não sei. Ele relata: a América foi fundada para ser a sucessora da antiga Roma. Quer dizer, Estados Unidos quer ser uma Roma, né? Quer estar ligada a Roma. Está apaixonadamente querendo ser Roma. Até aí mesmo, ó, no que tem lá em Roma, os Estados Unidos colocou em sua moeda, querendo ser Roma. No livro Comentário Bíblico Adventista, no volume 4, na página 967, relata: ao interpretar profecias não cumpridas, sobre as quais a história não está escrita, o estudioso deve apresentar suas suposições sem exagerado dogmatismo. Do contrário, poderá se encontrar extraviado no terreno da fantasia. Quer dizer, que no terreno da mentira, né? Quer que uma simples mentira pode enganar uma mente ser humana. No livro Testemunhos para a Igreja, no volume 9, na página 14, fala: o mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Quase atingiu. Ainda não se atingiu. Falta ainda alguns versículos para atingir esse evento. Logo se darão as cenas da perturbação das quais falam as profecias. E duas bestas em Apocalipse 13. E o dragão lhe deu o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Apocalipse capítulo 13, verso 2. E falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Apocalipse capítulo 13, versos 11 e 12. Estados Unidos e Roma. Aí, o rei do norte, Estados Unidos, e o rei do sul, que são os árabes, né? Que são aí o Hamas, né? Que está batalhando contra Israel. A profecia é a história escrita antecipadamente, com certeza. Profecia sempre escrita antecipadamente. Aí está a batalha, né? Entre Miguel, Jesus, e Satanás, o adversário. Miguel é o nome de guerra de Jesus. Em batalhas. Por trás dos bastidores existe uma guerra. Com certeza. Há quase 6.000 anos existe essa guerra. No livro de Daniel, capítulo 10, verso 1, no terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, também chamado de Beltesazar,
teve outra visão, e ele entendeu que essa visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que ocorreriam no futuro, tempos de guerra e de grande dificuldade. Quer dizer, que Daniel entendeu, mas passou muito mal, né? Que foi muito chocante a visão que ele teve desses acontecimentos. E linha do tempo em Daniel 11. Que já não tem mais Babilônia aí, né? Que era aí a Pérsia, em Daniel capítulo 11, verso 2. A Grécia, do capítulo 11, versos 3 a 15. Roma Imperial, do versículo 15 até o 20, né? 16 até o 20, 21. E do Roma Papal, né? Dos versículos 21 ao 39. Agora estamos vivendo no tempo agora de duas bestas, né? Que era Roma Papal, que era a sua segunda fase, e Estados Unidos da América. Aí, ó, 9 marcas identificadores do chifre pequeno. Número 8. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 7:25. Em 538 depois de Cristo, o bispo de Roma é nomeado como líder de todas as igrejas pelo imperador Justiniano. Aí, o seu começo em 538 depois de Cristo a 1798, na sua queda, o Papa Pio VI foi deposto de seu cargo pelo imperador Napoleão Bonaparte. O general Berthier foi até a Roma prender o Papa. Então, seu reinado durou 1260 anos. A opressão durou 1260 anos. Aí está os Estados Unidos nos dias de hoje. Aí, em Daniel 11:40, no tempo do fim, na nossa época após 1798, já vem com a interpretação. O rei do sul, os árabes ou países da região, os muçulmanos, lutará com ele. Muçulmanos extremistas da Al-Qaeda atacam o World Trade Center e o Pentágono no dia 11 de setembro de 2001. E o rei do norte, os Estados Unidos da América, arrematará contra ele, contra os árabes, com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e inundará e passará. Quer dizer, Estados Unidos atacou o islamismo, né? Que acertou as torres gêmeas. No tempo do fim, após 1260 anos de Daniel 7, os árabes muçulmanos extremistas atacarão os Estados Unidos da América, mas os Estados Unidos contra-atacará com um enorme exército e estabelecerá bases em muitos países da região. Aí está, ó, a destruição do World Trade Center, as duas torres gêmeas, em 11 de setembro de 2001. Aí o verso 40. Quando o fim da história estiver chegando, o rei do sul se envolverá no combate. Daniel 11:40. Um ataque por muçulmanos aos Estados Unidos da América. Chocou o mundo, né? Eu mesmo estava com a minha mãe no médico e quando peguei o jornal, vi a notícia e fiquei assustado. E quem não ficou, né? Aí bases americanas no Oriente Médio. Aí todo o mapa, né, da bases americanas. Olha quantas bases americanas invadindo os países do Oriente Médio. Aí no versículo 40 entra em base, né? No tempo do fim, o rei do norte entrará nas suas terras e as inundará e passará. Quer dizer, olha aí, os Estados Unidos invadindo o Oriente Médio. Aí em Daniel 11, versículo 41, entrará na terra gloriosa e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. Aí vem a tradução. Entrará na terra gloriosa, Israel, e muitos países cairão. Países têm caído na região. Mas de sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon, Jordânia.
Aí vem Daniel, capítulo 11, versos 42 e 43, no aramaico. Versículo 42. E os Estados Unidos, os Estados Unidos da América, estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará, e apoderar-se-ão dos tesouros de ouro, e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes os seguirão. Controlariam o Egito e outros países do Oriente Médio. Quer dizer, ele dominaria tudo, né, os Estados Unidos. A paráfrase dos versículos 42 e 43. Os Estados Unidos estenderá seu poder por muitos países, incluindo aí o Egito com todos os seus tesouros. A Líbia e outros países da região também se submeterão. Aí está. Aí está os dois poderes usados pelo dragão em Apocalipse 13. Vaticano e a Casa Branca. Estados Unidos e Roma, nas mãos do dragão, nas mãos de Satanás. Aí está o aperto de mão de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Elon Musk. Quer dizer, trabalhando juntos para um Estados Unidos melhor, para a nova ordem mundial. Eles querem implantar para a implantação também do decreto dominical. Aí está os dois aí no evento, andando junto. Aí, ó, o dragão acompanhando os dois, né? O dragão acompanhando o presidente dos Estados Unidos e Elon Musk. Aí Elon Musk se desfilando, né? Em grandes eventos. Como aí, ó, o nome dragão, quer dizer, associado ao dragão, associado a Satanás. Evidências mostrando, né? Essa paixão, né, que tem pelo dragão, pelo Satanás. Dragão partindo, disse Cassidy pelo rádio. Foi uma honra ajudar a testar o Dragon em seu voo inaugural. Quer dizer, adoração ao dragão. É aí que fala que eles chamam de resiliência, resistência, adaptação e superação. Quer dizer, adoração ao dragão. Aí está, ó, vários vídeos, né? Cara mostrando essa nave, né, que chama Dragon. Aí, ó, endurance, resistência e oposição. Eles fazendo o marketing dessa nave, mas por trás disso, a adoração ao dragão. Aí, ó, emblemas de cobras, a dragão, ó, tá vendo? Adoração de dragão. Elon Musk está construindo um ciborgue dragão, quer dizer, só dragão. Cara, isso não se chama-se adoração? Ou estou enganado? Aí está o site, né, Meio Online, na News, falando, Elon Musk aparece em fantasia de campeão do diabo, de $7.500 para a festa de Halloween e rei de Clun, quer dizer, campeão do diabo, quer dizer, dragão, Satanás. Aí o fim do conflito, parte final em Daniel 11. Esse é o último vídeo falando sobre o capítulo 11 de Daniel. O próximo vídeo que eu trazer nesse livro de Daniel, nessa série do livro de Daniel, já vou trazer o capítulo 12. Então, esse é o último vídeo do capítulo 11 de Daniel, né, dos versículos, né, do 1 até o 45. Em Daniel 11, versículos 44 e 45, no versículo 44, mas pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará, aí versículo 45, armará as suas tendas palacianas entre os mares, entre o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Aí, em outras traduções, esse daqui, né? Aí, no comentário bíblico adventista, no volume 4, na página 967, fala:
ao interpretar profecias não cumpridas, sobre as quais a história não está escrita. O estudioso deve apresentar suas suposições sem exagerado dogmatismo. Do contrário, poderá se encontrar extraviado no terreno da fantasia. Quer dizer, que texto sem base não tem compreensão, não tem entendimento. Em Apocalipse, capítulo 16, versos 12 a 16, fala, no versículo 12, derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. No versículo 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Versículo 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Versículo 16. Então juntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Quer dizer, está falando aqui que vai ter o engano, o último ato do engano, que vai ter o último ato, que vão tentar enganar, mas enganar já as pessoas que já estão condenadas, elas já estão condenadas à segunda morte, porque não aceitaram a Cristo. Em Daniel, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor, para destruir e exterminar a muitos. Daniel 11:44. Em Apocalipse, preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do sol, do nascimento do sol. Espíritos de demônios se dirigem aos reis com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, é quase o mesmo texto, né? Versículo 45. Armará suas tendas entre o monte santo e glorioso e o mar. Enquanto estiver lá, porém, chegará o seu fim, e ninguém o ajudará. 11:45. Em Apocalipse, então ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Apocalipse 16, verso 16. Aí está todo o exército formado e o dragão os dirigindo. O espírito enganador. Aí está um anjo de Deus, né, sobre a terra, despejando o vinho do furor, da ira de Deus. Aí está o mapa, né, de onde vai acontecer esse acontecimento entre Alexandria, que era o Cairo, Israel, Jordânia, Damasco, Líbano, Pish F. Base, Estados Unidos está aí no City 512. Aí no Oriente Médio, que tem a Arábia Saudita, Jordânia, Egito, Israel, Líbano, Gaza, Jordânia. Aí as bases americanas. Aí está, Megiddo Aviation, quer dizer, está falando aí Apocalipse 16, né, Armagedon, no terreno do Megiddo. Aí está, era o presidente de Israel, com Donald Trump, Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos, e com o Papa Francisco, Roma. Quer dizer, a aliança entre Estados Unidos e Roma. Tem alguma dúvida? As evidências mostram. Rots estão atacando alvos em Israel a partir do Iêmen. Israel sempre sofrendo ataque. Aí está jornais falando, né? Relatando sobre o ataque, né? Trump ordena ataques dos Estados Unidos contra Houthis do Iêmen, quer dizer, contra o Oriente Médio. Capital do Iêmen atingida por bombardeiros após Trump anunciar a ofensiva contra os rebeldes Houthis. Só batalha.
Aí Apocalipse 17:12 relata: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Quer dizer, ainda não receberam. Quando receber, vai ter o mesmo intento, todos terão o mesmo intento e obedecerão à besta. Capítulo 17, verso 16. Os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz, e farão devastadas a despojada. Eles comerão as carnes e a consumirão no fogo. Quer dizer, é o fim do Vaticano, é o fim de Roma. Apocalipse 18, versos 8 a 10. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela e os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo de seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Quer dizer, é o fim do Vaticano, é o fim da Igreja de Roma. Daniel e Apocalipse, um livro só, os dois se completam. Daniel diz que chegará ao seu fim e não haverá quem socorra. Daniel 11:45. Pois chega o tempo em que esses poderes que estarão dominando sobre a terra sob o comando do dragão, se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Apocalipse 18, versos 2 e 3. Porque todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria. Apocalipse 18, verso 23. E no livro Daniel, Profeta do Juízo, na página 105, fala: quando a última personificação do anticristo sair com grande furor para destruir e exterminar a muitos, Deus intervirá para dar-lhe fim e não haverá quem o socorra. Quer dizer, a queda do Vaticano. Que vai acontecer o seguinte, que nesse tempo da queda do Vaticano, muitos vão olhar para ela e falar assim, para os seus líderes: mas a gente fomos lá em Aparecida do Norte e vocês falaram que o domingo é o dia santo. Vocês falaram que Maria é a nossa mãe. Vocês falaram que a gente tinha que adorar a Maria, tinha que adorar os falsos deuses. Vocês falaram que adorando falsos deuses a gente ia chegar a Deus, chegar ao céu. E por que nós estamos atingidos pela praga? Por que está caindo sobre nós a praga que está caindo do céu? Por que está? Por que não está nos atingindo? Porque essas pessoas não estudaram a profecia. Essas pessoas não estudaram a profecia bíblica. Não se atentaram em aceitar Cristo na última pregação. Por isso estão sofrendo a peleja. Por isso que estão sofrendo o furor de Deus. E vão questionar Roma. E por isso que vão destruir Roma. Vão batalhar contra Roma. Elas vão destruir mesmo. E Roma vai ficar sem poder fazer nada. Ela vai ter que aceitar o seu fim. Não batalhará contra essas pessoas. Vai deixar-se consumir. Porque enganou a muitos. Em no livro de O Desejado de Todas as Nações, na página 632, fala: Cristo deu sinais de sua vinda. Declara que podemos conhecer quando ele está perto. As portas. Mais um pouco, e veremos o Rei em sua formosura. Mais um pouco, ele enxugará toda a lágrima de nossos olhos.
um pouco mais e nos apresentará irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Judas capítulo 24. Judas capítulo 1, verso 24. Por conseguinte, ao dar a ele os sinais de sua vinda, disse: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas capítulo 21, verso 28. Com certeza. Olhai para cima, estufa o peito para frente e fique alegre. Todas essas coisas estão acontecendo porque está perto a volta do Rei da Glória. A segunda volta de Jesus está perto. E Daniel 11, 44 e 45 é o texto, né? Que eu já li. Aí a tradução. Daniel 11, 44. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte, países ao norte de Israel como Rússia, e ao Oriente como Irã, China e Coreia do Norte, será perturbado os Estados Unidos e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos, uma grande guerra filial, uma grande guerra final. Quer dizer, não só os Estados Unidos, né? Vai ser Roma também. É que a tradução aí só fala dos Estados Unidos, mas também o Vaticano, o Papa, também vai exterminar a muitos, principalmente os cristãos. Daniel 11, 45. Armarás as tuas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo. Montará uma base em Israel entre os mares Mediterrâneo e o mar da Galileia, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Este é o fim do poder do rei do norte, na verdade o fim dos poderes aliados do dragão, ou Satanás. Quer dizer, Roma e Estados Unidos. A paráfrase desses versículos. Versículo 44. Os Estados Unidos ficarão sabendo que países ao norte e ao oriente de Israel vêm para atacar e eles saem para a guerra. Versículo 45. Os Estados Unidos montam uma base entre o mar de Mediterrâneo e o mar da Galileia, mas chega o seu fim, sem possibilidade de socorro. Aí está, ó, uma declaração do presidente no site da CNN. Donald Trump, estamos perto de uma guerra mundial. Aí está, ó, rumores de guerra. Aí, ó. Aí o Trump, creio que o Islã nos odeia. Temos que estar vigilantes, nós não queremos pessoas que nos odeiam, venham para este país. Quer dizer, barrando a sociedade islâmica dos Estados Unidos. No livro Beneficência Social, na página 136, fala: logo sérios conflitos surgirão entre as nações, conflitos que não cessarão até que Jesus venha. Como nunca antes, precisamos unir-nos servindo aquele que preparou o seu trono no céu e cujo reino domina sobre todos. Deus não abandonou o seu povo e nossa força consiste em não abandoná-lo. Jamais. Aí continua: os juízos de Deus estão na terra, as guerras e rumores de guerra, as destruições pelo fogo e inundações. Dizem claramente que o tempo de angústia que aumentará até o fim está às portas. Não temos tempos a perder. O mundo está insuflado pelo espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel já alcançaram quase o seu final cumprimento. Aí está. Daniel 2, Babilônia, né? Cara que está junto ali, né? Cabeça de ouro. Os peitos e os braços de prata é o reino da Medo-Pérsia. A cintura, né? O ventre é a Grécia. As pernas de ferro é Roma. E os pés de ferro e de barro, que são os países divididos, né? Que são os países das 10 tribos bárbaras que minaram a parte ocidental de Roma. Aí o Daniel capítulo 7, as traduções, né, dessa estátua assustadora. O leão, que é a cabeça de ouro no capítulo 7, é o leão, que é a Babilônia. Os peitos e os braços de prata, que no capítulo 2 é o urso do capítulo 7, a Medo-Pérsia. O ventre, né, que é a cintura de bronze, no capítulo 7 é o leopardo, que é a Grécia. E as pernas de ferro no capítulo 7, o animal terrível e espantoso, Roma. Aí,
No capítulos 8 e 9, Babilônia já saiu fora de série, já foi destruída pela Medo-Pérsia em 539. Aí vem Medo-Pérsia, batalha contra a Grécia, que quando a Grécia venceu a Medo-Pérsia. Esse sonho e essa visão relata a vitória grega sobre a Medo-Pérsia, sobre os medos e os persas. E ali no capítulo 8 e 9, né, fala de Roma pagã e Roma papal. E o tempo do fim. Aí relata, né, os versículos de Daniel, capítulo 11 e o 11 e 12, né? Medo-Pérsia, no versículo 2. Grécia, nos versículos 3 a 15. Roma pagã, nos versículos 16 a 20. Roma papal, versículos 21 a 39. Tempo do fim, Daniel 11, 40 a 45. Reino eterno. Quer dizer, esse foi o vídeo, povo de Deus, de Daniel capítulo 11, né, o conflito final. Então, vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor ficou comigo, meu Deus. Faça-me de mim que fez de mim o seu servo para apresentar essa verdade. Por isso, tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!